Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos tratar do lixo orgânico ou dos resíduos orgânicos. Qual é a importância disso, né? Todo mundo gera algum tipo de lixo orgânico, né? É a casca dos alimentos, é uma verdura que não tá boa, é um resto de comida que ficou esquecido na geladeira. E a média de todas as casas é que metade do lixo jogado fora é orgânico. E no Brasil, normalmente, se joga esse lixo orgânico numa sacola e o lixeiro, né, a companhia de limpeza, ela pega essa sacola e leva normalmente para um aterro ou para um lixão. Mas existem formas mais interessantes de tratar o lixo orgânico e é isso que eu quero trazer hoje aqui. Bom, aqui a gente está vendo a imagem, né, do que não é aceitável nos dias de hoje, né, que é um lixão, são as sacolas de lixo jogadas, pessoas vivendo de catar esse lixo, né, isso que a gente tinha em Gramacho, que era o antigo aterro que recebia o lixo do Rio de Janeiro, né. Infelizmente ainda existe isso em Gramacho porque ele está sendo ocupado ilegalmente. Já era para não receber mais lixo há anos, já era para estar num processo de remediação, mas ainda recebe, infelizmente, despejo ilegal de lixo, trazendo uma série de problemas ambientais, né? Que eu já falei disso nos vídeos anteriores. E aqui tem um esqueminha do processo de compostagem. A compostagem é uma ideia muito inteligente de utilizar os resíduos orgânicos de maneira que eles cumpram o ciclo biológico. Então é a melhor forma de lidar com lixo orgânico. O que acontece? Aqui tem um prato de comida, né? Por algum motivo ele foi para o lixo, foi para a lata de lixo orgânico. Ele vai para uma pilha de compostagem. Essa pilha de compostagem, as bactérias vão fazer a decomposição biológica desse resíduo e ele vai virar um composto orgânico que vai fertilizar o solo, que vai produzir novos alimentos, que vai para o prato de comida, né? Que vai virar comida. Então, esse ciclo fechadinho é o ideal. Muitas pessoas, elas têm hoje em dia composteira em casa, né? Um movimento crescente de pessoas que têm composteira para degradar, para decompor esse lixo que é orgânico. Tem empresas que fazem esse serviço, né? Por exemplo, padarias, restaurantes, mercados, aqueles locais de comércio que geram muito resíduo orgânico, né? As sobras, o que não presta, o que já venceu, eles são obrigados a pagar que uma empresa recolha esse lixo, né, orgânico. Então, algumas vezes eles vão pagar para empresas que simplesmente vão recolher esse lixo e vão levar para aterro. E às vezes tem outras empresas que recolhem esse lixo e que levam para compostagem. Tem um mercado aqui no Rio de Janeiro que faz isso, que as sobras dos alimentos do mercado vão para uma compostagem, né, que é privada, e também uma parte vai para a usina de compostagem da Conlurb, que a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, ela tem duas usinas de compostagem, uma que é aeróbica, que as bactérias trabalham na presença de oxigênio, e outra que é anaeróbica, que é recente, está funcionando há 2 anos, que é um projeto junto com uma empresa privada e com a Universidade Federal de Minas, de decomposição anaeróbica, ou seja, sem presença de oxigênio desse resíduo orgânico. Só que isso tudo assim é muito inicial, né? De todo o percentual de lixo orgânico gerado no Rio de Janeiro, uma pequena parcela vai para essas usinas de compostagem e a maioria ainda vai para o aterro sanitário. E aí, quando o lixo orgânico, né, o resíduo orgânico, ele é decomposto biologicamente pelas bactérias, naturalmente vão se gerar dois produtos. Um é o chorume, que é um resíduo líquido, que ele precisa ser tratado porque ele é tóxico, né, muito concentrado, que em aterros sanitários, como o aterro de Seropédica aqui no Rio, ele é levado para uma estação de tratamento e é tratado à parte.
No caso de composteiras domésticas, o chorume ele fica depositado no fundo da composteira e ele é diluído em água e ele pode ser usado para irrigação das plantas, né? Mas ele tem que ser bem diluído porque sem diluição ele é muito concentrado e é tóxico, mas diluído ele é um produto interessante de irrigação e de fertilização. O outro produto é o gás. O gás naturalmente é gerado também na decomposição orgânica. Esse gás ele pode ser utilizado para gerar energia, energia elétrica, energia térmica e energia veicular. Aqui eu trouxe um exemplo de uma usina que existe em Itaipu, que é uma estação de geração de energia hidroelétrica, mas eles têm uma central que eles estão trabalhando com resíduos orgânicos, e aqui é uma estação de Itaipu em que eles transformam resíduo orgânico, resto de alimento, em biogás. E esse biogás é utilizado para energia veicular. Os veículos de Itaipu são abastecidos por esse biogás. Na estação de Seropédica, aqui no Rio de Janeiro, que recebe o lixo da cidade do Rio e de mais outros 5 municípios, eles também fazem a transformação do gás em biogás e eles vendem para postos de gasolina, né? É gás natural veicular. Aqui é um outro exemplo. Eu vi alguns casos de fazendas no Paraná que criam porcos, aves, gado, e eles passaram a transformar todo o dejeto dos animais, que antes era despejado no solo, podia ir parar em rios, eles transformaram em biogás. Tem todo um preparo, né? Tem toda uma disposição para que aqueles dejetos eles sejam levados para essas áreas cobertas, onde os dejetos vão ser decompostos por bactérias, é um processo anaeróbico também, sem oxigênio. Depois disso, isso é canalizado, é tratado para gerar o biogás, que no caso dessas fazendas, normalmente ele é utilizado para energia elétrica. Teve um caso de uma fazenda que gastava R$ 30.000 por mês com conta de luz e passou a não gastar mais nada com o biogás formado na fazenda. E alguns vendem também o excedente para companhias de eletricidade. Então também é interessante, né, o que fazem também com energia solar, né, de vender o excedente, ficar com créditos, é feito também com biogás dessas fazendas. Então essas são formas muito interessantes de tratar o que antes era lixo, o que antes era problema, e vira uma solução interessante, inclusive de economia financeira, né? Outro resíduo que passa a ser gerado com a compostagem, né, e com o tratamento do lixo orgânico é um composto orgânico que vai ser colocado, vai ser usado nas próprias fazendas. Antes, às vezes, eles precisavam importar fertilizantes e eles passam a usar esse composto orgânico. Então, assim, são muitos benefícios, né? É um investimento inicial, é uma mudança de paradigma, de pensamento, né? Mas que traz benefícios muito práticos e que são ideias que têm que ser replicadas, né? No caso de aterros sanitários também, esse biogás, ele pode ser transformado em crédito de carbono. Por exemplo, no aterro de Seropédica, no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio. O excesso de gás que é gerado no processo de formação do biogás, ele é queimado, enclausurado. Então, isso não joga o gás na atmosfera, né? Não contribui para aumento dos gases do efeito estufa, e isso gera créditos de carbono para a empresa. Então, é outro benefício, né? Em troca de não poluir ainda mais, não jogar gases que são poluentes, os créditos de carbono eles são creditados, isso é revertido monetariamente, né? Um outro exemplo muito interessante vem de Petrópolis, também no estado do Rio, em que a companhia de esgoto
ela começou a tratar o esgoto de alguns bairros com formação de biogás. Então o esgoto ele entra em pequenas estações, esse gás é canalizado e é transformado em biogás, que é utilizado na própria vizinhança. Então as pessoas elas deixaram de usar gás de cozinha e passaram a abastecer a cozinha com biogás. Isso também é usado para aquecimento das casas. Então é uma outra vantagem de utilizar o esgoto, né, que teria que ir para uma estação de tratamento convencional. Ele passa por essa estação que transforma o biogás em energia, e isso também é revertido em economia para a população. E para finalizar, eu vou trazer um exemplo a ser seguido, né, que é a Suécia. A Suécia é um país rico, a Suécia é um país que tem só 10 milhões de habitantes, que está muito à frente do Brasil em questões sociais, mas ainda assim esse exemplo ele não pode ser descartado, né? Hoje em dia, todo lixo ele tem que ser separado pelos cidadãos, pelos suecos. As pessoas pagam por quantidade de lixo gerado, então isso é um estímulo para que eles produzam menos lixo. O resíduo biológico ele é levado para tratamento e ele vira biogás, ele gera energia térmica e elétrica. Inclusive, hoje em dia algumas cidades estão com problema de que elas estão com falta de matéria orgânica para transformar em biogás, né? Aqui no Brasil a gente tem muita matéria orgânica e pouca transformação ainda, né? E aquilo que é reciclado é levado para estações de reciclagem do governo. Então, somando isso tudo, né, com todo esse contexto, só 4% do que é produzido por ano em resíduo na Suécia é descartado em aterro sanitário. Então esse é o melhor dos mundos. O aterro sanitário ele tem que ser usado para aquele resíduo, para aquele lixo que realmente não tem serventia. Né? Ele não pode ser usado para todo lixo, né? Para lixo orgânico, para lixo que pode ser reciclado. Enfim, com esse exemplo eu queria fechar o seguinte: lógico que o Brasil ele tem um monte de problemas sociais, né? Pagar pelo lixo é uma coisa muito complicada de falar no Brasil, né? Cruel até, porque a gente tem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que ainda tem problema de fome, né? Em muitos lugares, inclusive nas cidades mais ricas. Então a questão não é essa, eu não quero chamar atenção para esse ponto, mas eu quero chamar atenção para o fato de que existem várias iniciativas no Brasil e existe tecnologia para que a gente possa aproveitar de maneira inteligente o nosso lixo. Então, eu queria me colocar à disposição, né? Se vocês quiserem debater, tirar dúvidas, enfim. Peço que compartilhem, que curtam e até a próxima. Obrigada!